Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e eu gravei esse vídeo para apresentar para vocês as resoluções de todas as questões de redes e segurança da informação da prova de 2008. A prova de 2008 do ENAD foi uma prova onde nós tivemos muitas questões de redes, tanto na prova de TADS quanto na de ciência da computação, né? Esse número foi reduzindo ao longo do tempo, né, em virtude da necessidade de acomodar mais áreas de conhecimento, né, na nossa prova do ENAD. No entanto, tem sido frequente ainda, mesmo nas provas anteriores, pelo menos aí umas 5 questões da prova de vocês abordando, são 25, né? 5 questões aí abordando essa parte que a gente costuma considerar como sendo uma parte de suporte, né, da prova. Nós temos muitas questões da parte de desenvolvimento, né, que envolve linguagem de programação, algoritmos, né, estruturas de dados, engenharia de software e tudo mais, né, mas a nossa parte de suporte, né, com os conteúdos de rede e de segurança da informação continuam presentes na nossa prova. Então vamos perceber que a prova é muito fácil, ela é muito simples, as questões não têm mistério, elas são inclusive bem mais simples, mais fáceis do que as questões de concurso, onde a gente costuma ver a pegadinha, né, acontecendo. Na prova do ENAD, tipicamente, não tem esse viés de pegadinha, né? As questões elas são mais óbvias para quem tem um conhecimento mínimo daquele assunto, né? Então vamos dar uma olhada nessas questões aí. Bom, essa primeira questão, ela diz respeito à modulação. O que é modulação? Modulação é uma técnica utilizada para você poder inserir sinais, né? No caso, os sinais digitais, eles são ótimos para isso, porque eles só têm 2 possibilidades, 0 ou 1, então qualquer grandeza que você utilize para identificar bits, 0 ou 1, né, sempre terá aquela coisa binária, né, do ligado e desligado, magnetizado ou não magnetizado, enfim. Então você tem facilidade, luz acesa ou luz apagada, então você tem uma maior facilidade de distinguir um sinal do outro, né? Ontem, por exemplo, eu estava assistindo um documentário sobre um dos maiores gênios da humanidade, Nikola Tesla, que infelizmente por questões de mercado, né, interesses de grandes grupos econômicos mundiais, né, não permitiram que esse gênio se tornasse conhecido. Mas ele foi um dos principais cientistas nesse campo, né, de transmissão de informações através de ondas eletromagnéticas, né? Muito do que nós temos hoje foi só é possível graças às descobertas de Nikola Tesla, né? Recomendo a vocês tomarem conhecimento desse grande gênio. Bom, então a modulação, ela é uma técnica onde eu vou pegar um sinal matematicamente reproduzível, ou seja, é um sinal contínuo, né? Não é um sinal discreto, ou seja, o número de, digamos, símbolos necessários para você representar um único ponto, ele pode ser até virtualmente infinito. É claro que isso não é necessário para as nossas demandas, que são basicamente apenas da representação de sinais mensuráveis, tratáveis e tudo mais, né? Mas a nossa senoide, né, a onda portadora, nada mais é do que uma equação y igual a seno de x. Ou seja, é uma equação matematicamente tratável que pode ser reproduzida tanto no origem, no momento da codificação dos sinais, quanto no destino, na hora da decodificação e reprodução dos sinais, certo? Bom, então existem várias técnicas, como eu estou mostrando para vocês aqui nos desenhos aqui da parte de cima, né? Desculpem aí, acabei já clicando a primeira, né? Mas na parte de cima nós temos aqui, então, várias... Deixa eu colocar aqui que ele está passando as minhas respostas, né? Bom, então eu tenho aqui várias... Essa aqui seria uma onda portadora perfeita, né? No formato y igual a seno de x. Seno de x, certo? E aqui eu tenho as possíveis variações nessa onda portadora para representar sinais. Por exemplo, aqui no ASK, esse A ele representa
a grandeza, amplitude da onda, que nesse caso aqui foi reduzida para poder representar o bit 0. Já que no FSK, esse F vem de frequency, ele altera a frequência do sinal dentro de um intervalo de sinalização, ou seja, para cada intervalo de sinalização diferente, eu tenho uma frequência diferente, representando um bit diferente. E o PSK, esse P vem de phase em inglês, né, que é escrito com PH, certo? Phase. Essa é uma das pegadinhas, né, bastante comuns nas provas de questões de comunicação de dados. O que acontece é que antes do início do intervalo de sinalização, a fase ela é invertida, né, de 180 graus, no caso, né, meio ciclo completo, transformando o que era 0 em 1 e vice-versa, ou seja, transformando a representação completamente, né, de forma que você possa identificar inequivocamente um sinal. Então vamos aqui avaliar as opções. Peço desculpas aí por já ter mostrado duas respostas, mas não tem problema. O mais importante é o entendimento, né? Por exemplo, a primeira questão, ele questiona: a modulação ASK é suscetível a ruídos? Na verdade, todas as modulações são suscetíveis a ruídos. Se você tiver um ruído muito intenso e por um tempo que exceda o intervalo de sinalização, aquele sinal ele pode ser definitivamente perdido, né? Então, é claro, a ASK é sim suscetível a ruídos, como qualquer outra técnica de modulação. Agora, a modulação FSK, ela é mais imune, ou seja, ela é mais resistente à ASK. Vamos olhar aqui o desenho para interpretar, né? Na modulação ASK, o que acontece? Eu tenho variações na minha amplitude do sinal. Então, é natural que, mesmo sem a presença de ruído, ou seja, a simples perda de potência do sinal durante a sua transmissão através de um meio físico qualquer, em função das resistências que são óbvias, né, físicas, eu já vou ter uma redução da amplitude, certo? Então, a amplitude, ela basicamente, será, né, uma grandeza muito afetada por conta de ruídos em distâncias longas, presença de outros sinais, diferentemente, né, da FSK, aonde como que eu tenho aqui alterado é a frequência do sinal e não a sua potência, mesmo que ele tenha uma redução muito agressiva dessa potência, da intensidade do sinal, caso ele chegue no destino, a frequência continuará sendo a frequência do sinal original. Ou seja, ele é menos suscetível a ruídos do que o ASK, ok? Então, conforme nós já tínhamos marcado aqui, ok. A modulação PSK, a fase da portadora é modificada durante o intervalo de sinalização. E conforme eu fiz questão de frisar no momento da explicação, não é durante, tá? Na PSK é exatamente no ponto, né, onde inicia um novo intervalo de sinalização. Por definição, o que é o intervalo de sinalização? É o intervalo de tempo durante o qual o sinal não modifica as suas propriedades. Não modifica a sua amplitude, não modifica a sua fase, não modifica a sua frequência. Isso significa dizer o quê? Que o sinal, no caso do PSK, ele tem que, caso tenha uma mudança de fase, isso tem que acontecer antes do intervalo de sinalização, do início, permanecer o mesmo durante todo o intervalo de sinalização e, eventualmente, só se alterar ao final do intervalo de sinalização. Certo? O que significa dizer, então, consequentemente, que a modulação PSK, a fase da portadora, não é modificada durante, e sim antes do intervalo de sinalização. Certo? Conforme o nosso desenho aqui está mostrando. Então, é errada. Existem técnicas híbridas de modulação digital que modificam tanto a amplitude quanto a fase da portadora. Na realidade, na prática,
todas as técnicas de modulação atuais que são usadas para transmitir sinais de televisão, não digo de rádio, porque a gente tem o AM e o FM, né, que são técnicas absolutamente básicas, né, dentro de um contexto em que isso já existe há décadas, né, há muitos anos, centenas de anos, na verdade. Tá certo? Desde a época de Dom Pedro já se fazia transmissão, né, telex, né, começou naquela época, Morse, transmissão em longas distâncias em fios de cobre. Mas as técnicas atuais, elas são todas derivadas dessas básicas, né? Como essa aqui, onde eu tenho um equacionamento matemático, cujo resultado é o de alterações não apenas na amplitude do sinal, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, a amplitude do sinal aqui é menor, né, do que a do outro sinal, né? E também na fase do sinal, eles chamam de APK, na amplitude na fase, né? Onde aqui no início do intervalo de sinalização ele tem uma modificação, certo? E aqui no final ele tem uma outra modificação, correto? Então, existem técnicas híbridas, né, que modificam tanto a amplitude quanto a fase, isso é absolutamente verdadeiro, ok? E a última avaliação, as diversas técnicas de modulação transmitem no mínimo um único bit e no máximo 2 bits por intervalo de sinalização. Isso não é verdade. Nós temos aqui, só para ilustrar, a técnica 64 QAM. Da onde vem esse 64? Porque nós transmitimos 8 bits em cada intervalo de sinalização. E como 2 elevado a 8 é igual a 64, então essa técnica aqui, 64 QAM, ela serve para identificar uma técnica de modulação onde cada transmissão pode representar até 8 bits diferentes, o que é perfeito para o PCM, o Pulse Code Modulation, que é a técnica básica de transmissão de sinal de voz, né, que usa 8 bits na sua forma mais convencional, ok? Então, com essas explicações todas, nós temos aí a conclusão, né, de que a nossa resposta correta, então, é a A1, 2 e 4. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, uma questão já com mais enunciado, que é uma característica típica, né, das provas do Enem. As provas não são difíceis, as questões não são difíceis, no entanto, né, os enunciados eles são longos para poder aferir a capacidade que o aluno tem de interpretar, de sintetizar, né, de juntar conceitos, né, para formar um raciocínio. Ou seja, a prova não é para medir na realidade a sua capacidade, a capacidade da sua universidade de te ensinar, e sim a sua capacidade de aprender. A verdade é essa. O ENAD é uma prova bastante interessante, muito bem feita. Então, para não tomar muito tempo de vocês, depois vocês vão poder ler isso com calma, né? As questões já estão disponíveis lá para vocês, o site do INEP ele disponibiliza, né? Então ele está comparando o OSI, o modelo OSI, que é o modelo arquitetura de 7 camadas, com o modelo TCP/IP, né? Que é um modelo de 5 camadas, né? Existe, na realidade, um modelo didático de 4 camadas, que é feito basicamente apenas para ilustrar de uma forma mais próxima dos alunos o que é implementado na prática, né, onde os sistemas operacionais pegam a camada, deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês para facilitar. Ele pega a camada, as duas primeiras camadas, né, que são a camada de enlace e a camada física, né, camada de enlace, a camada física, né, e junta essas duas camadas e implementa isso no formato de drivers. Né? Então, essa camada, ela tem vários nomes diferentes, né? Por exemplo, ela é chamada de camada intra-rede em algumas referências em português, intra-rede, né? Ou camada ainda de acesso à rede. Acesso à rede, né? Essa camada é formada, na realidade, pela junção das camadas de enlace e física. Certo? Já essa camada internet, ela costuma ser chamada de camada interrede. Interrede. Ou, claro, se a gente traduzir, internet, né? Como está escrito aí. Tá legal?
E aí, no caso, essas 4 camadas seria, né, a camada de aplicação, camada de transporte, camada de interrede e a camada de acesso à rede ou camada intra-rede, que ele, inclusive, no enunciado, ele usa, né? Então, vamos lá. A camada de interface de rede. Então, ele está se referindo a qual camada? A essa camada aqui. A camada onde eu tenho acesso direto ao meio físico, né? Também denominada de intra-rede, né? Como eu falei lá, adota o conceito de portas para identificar os dispositivos de rede física. Não. Então, quem foi meu aluno aprendeu e muito bem, né, que os endereços usados para identificar dispositivos físicos são os endereços MAC, né, Medium Access Control. Então, nós temos basicamente o quê? Nessa camada aqui, nós temos os endereços MAC, né? Nessa camada aqui, nós temos os endereços IP, e nessa camada aqui, que é a camada de transporte, nós temos as portas que identificam os processos, tanto o processo cliente quanto o processo servidor. Tá certo isso? Então, esses identificadores, eles são particulares de cada camada. No caso, o conceito de portas, ele está associado à camada de transporte e não da camada de acesso à rede. Então, essa aqui é falsa. A camada Então, ela é errada. A camada de rede, né, também denominada de interrede, então ele está falando agora dessa camada aqui, certo? Adota endereços IP, perfeito, como eu já mostrei, para identificar as redes e seus dispositivos. Para interconectar redes físicas que adotam tamanhos máximos de quadro, né, que é típico, né, por exemplo, na internet, esse tamanho é o meu MTU, né, que é de exatamente 1.500 bytes, tá? 1.500 octetos. O que significa isso? Que se o pacote ele tiver mais de 1.500 bytes, mas ele tiver sido enviado mesmo assim, que existe um procedimento para verificação dos tamanhos máximos suportados. Mas é óbvio que as rotas podem ser mudadas ao longo da transmissão, e aí você tem a necessidade, a demanda de fragmentar esse pacote. A fragmentação nem sempre é suportada pelos roteadores, mas é uma funcionalidade prevista em RFC e que a grande maioria dos roteadores na WAN, né, suportam, até naturalmente pode ser alvo de ataque, né? Eu posso provocar a demanda de fragmentação fazendo assim um ataque de negação de serviço, tá ok? Mas o que há de concreto é que essa opção, essa assertiva, né, como a gente diz, ela está correta, ela está ok, ela é verdadeira. Né? Vamos ver a terceira, o que está errado nela então, já que nós já descobrimos que a segunda é verdadeira. A camada de transporte é responsável pelo processo de roteamento. Não, roteamento é tarefa exclusiva da camada de interrede, né? A camada IP, a camada internet. É o protocolo IP que é o responsável pelo roteamento, é o protocolo pela manutenção de um esquema lógico de endereçamento global, né? Tudo isso está no contexto das atribuições do protocolo IP, tá legal? Então ela é falsa. Vamos ver roteamento, então ela é falsa. Vamos ver a próxima opção, né? A camada de aplicação é composta por um conjunto de protocolos, na verdade, não existe no TCP/IP esse conceito de camada, ele não é muito visível não, né? Tanto que costuma os livros, né, as referências bibliográficas, tratar isso como the big mess, né, a grande bagunça, porque os protocolos eles ficam ali, não se posicionam hierarquicamente, né, como o previsto no modelo OSI, né? Mas, lógico, como enfim, para fins didáticos isso tem uma grande utilidade, né? Então criou-se esse modelo de 5 camadas, né? Eventualmente apresentado em 4, né? Chamado de modelo didático, tá certo? Mas vamos ver aqui o que está errado. São implementados processos. Cada protocolo de aplicação deve especificar a interface gráfica. Esse deve ter um formato de impõe. Quando na realidade os protocolos não fazem isso. Né? Por exemplo, o HTTP. O HTTP é um protocolo de aplicação
que é usado tanto em tablets, quanto em desktops, quanto em celulares, onde a apresentação gráfica é completamente distinta, completamente diferente, inclusive em alguns sequer elementos gráficos estão presentes, estão disponíveis, né? Então o TCP/IP ele tem uma abstração grande, né, com relação à apresentação gráfica, que faz com que essa apresentação gráfica fique por conta do sistema operacional, os drivers de vídeo e tudo mais, e os protocolos de aplicação possam ser operados de forma independente. Tá? Então, essa daqui ela é também errada, incorreta, ela não tem... Lembra do vídeo que eu gravei para vocês, tá? Normalmente essas questões com deve, obriga, né, exceto, nunca, sempre... Normalmente essas questões elas são falsas, porque tem sempre alguma exceção ou, né, isso representa uma pegadinha. Né? Vamos lá agora. A próxima. A arquitetura TCP/IP é uma implementação concreta da arquitetura OSI. Já começou errado, porque o modelo OSI e o modelo TCP/IP, na realidade, eles foram desenvolvidos quase que simultaneamente, na mesma época, tinham objetivos completamente diferentes. A arquitetura TCP/IP ela foi feita para fins militares, né, enquanto o modelo OSI ele foi feito para padronização de mercado, já que IBM, Boros, Digital, enfim, os grandes desenvolvedores da época estavam desenvolvendo as suas arquiteturas uma corrente desvelada de um padrão. E aí cada computador só conseguia falar com ele próprio. Né? O caso da arquitetura SNA da IBM, né, por exemplo, também o modelo arquitetural de 7 camadas, né, completamente inspirado, vamos dizer assim, no modelo OSI, porém que definia protocolos da IBM, patenteados pela IBM, né, para poder funcionar, executar. Então não era algo que se prestava a uma padronização, interoperação e tudo mais. Né? É só lembrar, o que significa RMOSI? Reference Model for Open Systems Interconnection, ou seja, interconexão de sistemas abertos. Então foi uma arquitetura desenvolvida para que os sistemas implementados com base nela pudessem interoperar, né? O que definitivamente as arquiteturas anteriores ao OSI não forneciam, não operavam. Tá legal? Então a arquitetura já começou por errado, mas ele ainda comete o erro mais grave aqui, que eu já li em background aqui. Né? A arquitetura TCP/IP também é estruturada de 7 camadas. Acabei de dar aqui um discurso, né? O modelo TCP/IP ele tem 5 camadas, o modelo conceitual tem 5 camadas, certo? No entanto, né, as principais referências bibliográficas de redes, né, que são representadas aí por Andrew Tannenbaum, né, Douglas Comer, William Stallings, né, os grandes autores de redes, os grandes professores de redes, adotaram um modelo de 4 camadas, um modelo didático de 4 camadas para poder explicar o funcionamento da arquitetura TCP/IP, com muito mais simplicidade e objetividade. Ok? Eu não faria isso, né, como autor, mas é lógico que eu estou falando aí numa defasagem aí de mais de 30 anos desde que esses autores fizeram isso, ok? Então, essa aqui também é uma opção errada, não é de 7 camadas. Vamos então para a nossa próxima questão, né? Resposta certa, letra B. Nossa próxima questão. Bom, a nossa próxima questão, ela diz respeito à rede sem fio, né? E ele já amarra ao 802.11. Isso é muito importante, porque o 802.11 ele se refere a uma padronização do I3E que nos obriga a observar, a respeitar alguns requisitos. Eu estou falando isso porque no passado existiam outros modelos arquiteturais, outras propostas, modelo Zigbee, modelo Lantastic, existiam vários outras propostas para rede sem fio. Né? O movimento de rede sem fio foi um movimento que começou no mercado, né, para depois vir para a padronização. Isso aí é até um problema com relação à segurança. Né? O primeiro modelo de segurança foi o EP, cheio de problemas. Né? E a partir do momento que o I3E começou
a propor soluções, né, para segurança. No caso do WPA, foi proposto pelo I3E, né, o WPA2, né, na verdade, desculpe, foi proposto pelo I3E, incorporando as vantagens do WPA original, né, mas impondo algumas questões, como, por exemplo, o uso do AES, né, o WPA é baseado em TK/IP, na troca rápida e frequente das chaves, né, e o WPA2 já é com o AES, né, a nível de robustez altíssimo, entre outras coisas. Mas vamos ver lá. São questões assertivas, né? Não posso usar aquele meu sistema de tentar eliminar, porque eu estou com 5 assertivas, então tem o equilíbrio, né? Cada opção vai estar exatamente 3 vezes aqui nas nossas opções. Mas vamos ver uma por uma então. Computadores em rede I3E 802.11 podem se comunicar por 2 modos básicos, usando uma infraestrutura coordenada por pontos de acesso, né, pelos APIs, ou no modo ad hoc, né, ad hoc, em que cada computador troca informações diferentes pelas demais. Então vamos ver aqui o desenho, né, a figura que eu botei aqui para vocês. Isso aqui é padronizado pelo I3E, então você só tem esses 2 modos de operação. No modo ad hoc, você tem uma comunicação direta, você pode fazer isso com o seu computador, para fazer um backup, fazer uma comunicação com um celular que tem Wi-Fi, com outro computador, notebook, né? Você pode fazer uma comunicação ad hoc, né, com ele, para poder fazer uma comunicação. Claro, vai envolver um endereçamento idiota lá de camada de rede, você pode botar 10.0.0.1 para um, 10.0.0.2 para o outro, certo? E aí você vai ter os dois se enxergando mutuamente. Né? Claro, desde que eles estejam no mesmo canal, né? Nos mesmos parâmetros de comunicação previstos para a frequência, né, que você escolheu, né? Se é 802.11b, se é 802.11g, enfim, qual é o modelo que você escolheu. Tá? Então são 2 modos, o ad hoc, que não é na prática usado para redes, e sim apenas para essas necessidades ponto a ponto, mas ele suportava, né, em tese, em teoria, redes, e o modo infraestrutura, que é esse que ele fala na questão, né, onde eu tenho um AP e todas as comunicações passam por esse AP, inclusive, mais adiante aí eu vou fazer comentários a respeito disso. Tá? Então, essa é uma assertiva verdadeira. Ela diz respeito aos 2 modelos previstos aí, certo? Então, ela é ok. Segunda opção, para poder transmitir por meio de um ponto de acesso, né, como esse modelo aqui, uma interface de rede deve realizar um procedimento de associação, que inclui o conhecimento de um campo identificador, que é o SSI. Na verdade, a gente não usa SSI, a gente usa SSID. Né? Isso aí pode ter confundido algumas pessoas, mas não há nenhum erro conceitual nisso. Né? Vou mostrar aqui a figura, né? Onde eu tenho esses 2 modos, né? O BSS, que é o Basic Service Set, onde eu tenho apenas um AP e uma comunidade de usuários, né? E eu tenho a possibilidade de estender isso usando um ESSID, ou seja, um Extended Service Set, né? Que é o que nós chamamos de forma comum, né, no mercado, de modo mesh. Então, o modo mesh é esse, muito utilizado nessas infovias, né, na orla da praia, né, que os caras colocam ali, vários equipamentos, todos eles comportam um handoff, ou seja, a passagem dos dados de autenticação de um BSS para outro BSS, como está ilustrado aqui na figura, de forma que ele não perca a conexão. Né? Então é nesse cenário que você tem o ESS, né? Onde você tem várias BSS, né? Que é o Basic Service Set, né? Integradas através de um Extended Service Set, certo? E aí você tem o que a gente chama de modo mesh, tá bom? Ok, então essa é uma assertiva verdadeira, né? Ela é ok,
Beleza? Então, por enquanto, a 1 e a 2 estão corretas. Vamos ver a terceira. Um mecanismo de detecção de colisão durante a transmissão indica a necessidade de retransmissão e evita o envio de mensagens de confirmação. Tem vários erros nessa assertiva. Vários. Né? O primeiro que mais chama a atenção é evitar o envio de mensagem de confirmação. Isso é um requisito da transmissão em rede sem fio, que é muito sujeita a ruído, a problemas de colisão, a problemas com outras redes operando no mesmo canal, certo? Que aí não ficariam sujeitas ao mecanismo que eu já vou explicar já já, para evitar as colisões, certo? Mas as mensagens de confirmação, elas são obrigatórias, certo? Elas são obrigatórias. Então, toda vez que você recebe uma mensagem endereçada a você, você é obrigado a mandar uma mensagem de confirmação, né? Quando o meio físico ele passa a ficar disponível para outro usuário, certo? Então aqui, deixa eu só apagar aqui esse mesh que eu botei aqui, mas lembre-se do modo mesh, tá? Aqui eu tenho um formato específico de quadro, né, que diz respeito ao CSMA-CA, que é o Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, que é uma das técnicas possíveis para se evitar colisão. A é de avoidance. Avoidance, ou seja, evitar colisões, certo? Então, como é que funciona esse mecanismo? Quando a sua estação está no momento de transmitir, como é que ela sabe isso? Ela tem um tempo de espera aleatório que é calculado. Dentro desse tempo de espera, ela não pode sequer tentar transmitir. Ao terminar esse tempo de espera, ela ouve o meio físico. Se o meio físico estiver desocupado, a estação pede para transmitir através do mecanismo RTS/CTS, Request to Send, Clear to Send, que aqui é o tipo de mensagem, né? São 6 bits aí para 6 bytes, aliás, 6 octetos para ele representar esse tipo de mensagem, certo? Aonde ele faz a requisição, né, dessa transmissão. Eu tenho aqui um tempo estimado, né, de transmissão de acordo com o tamanho da mensagem que você vai enviar. Esse tempo de duração já faz com que todas as estações que ouçam o RTS fiquem em espera durante esse tempo de duração. Tudo isso para quê? Para evitar colisões. Tá certo? Então, a assertiva 4. Um mecanismo de requisição para transmissão, Request to Send, RTS, e deliberação, Clear to Send, pode ser usado. Olha que bonito, adoro quando é assim. Pode. Né? É uma das possibilidades para evitar colisões. O mecanismo de duração também é feito para evitar colisões. Então, uma questão bem feita, sem pegadinhas, certo? Que está correta. Né? Então, 1, 2 e 4, ou seja, eu nem precisaria avaliar a quinta assertiva, mas vamos avaliar. Né? O protocolo EP, Wired Equivalent Privacy, que foi o primeiro de todos, né, cheio de problemas pelo uso, né, pela admissão de uso de chaves de apenas 40 bits, né, junto com um vetor de inicialização que era transmitido em claro, ou seja, parte da chave era já descoberta de antemão, e aí o uso de chaves frágeis, né, chaves não, senhas, né, frágeis, com correspondentes códigos de hash frágeis, né, dá esse problema. Impede que as interfaces não autorizadas recebam sinais propagados no meio, de jeito nenhum. A criptografia torna sinais, né, legíveis em ilegíveis. Na verdade, sinais não, os sinais continuam lá. Os sinais são ondas eletromagnéticas, só que os caracteres estarão alterados pela criptografia, certo? Mas continuarão sendo caracteres legíveis, né, existentes dentro lá do meu mecanismo criptológico adotado. Tá? Por exemplo, se eu usar a cifra de César, eu não vou usar acentos, não vou usar cedilhas e tudo mais. Né? Vigener também tem suas limitações. Dependendo da criptografia,
eu vou ter símbolos diferentes. Mas símbolos são trocados por outros símbolos, certo? E os sinais continuam lá no meio físico. Inclusive, eles são perfeitamente capturáveis e passíveis de criptoanálise, né? Se isso for desejado pelo criptoanalista. Ok? Então, com isso, nós temos, ó, sinal é diferente de informação, o sinal continua sendo recebido, a informação é que é alterada, e o app encripta, então, as nossas informações, fazendo com que elas fiquem legíveis, e aí, com isso, a nossa opção correta é a letra A. Ok? Bom, ao realizar o acesso a um servidor www usando HTTPS, uma seção SSL perfeito é estabelecida sobre a conexão TCP entre o programa navegador do usuário e o processo servidor. É bom das questões genéticas, os enunciados são muito detalhados, muito bem escritos. Para tanto, usam-se mecanismos baseados em criptografia simétrica e assimétrica, obrigatoriamente, tá? Para prover serviço de segurança. E é aí que está a questão. Que serviços são esses? É o que ele quer saber. Em relação ao acesso HTTP sem SSL, que serviços de segurança são providos ao usuário? Nem precisaria mostrar as figuras que eu vou mostrar, mas como o objetivo aqui dessa videoaula é justificar o porquê das respostas, vamos então entender como é que funciona o meu HTTPS, tá? Então, o que é o HTTPS? É o HTTP operado em cima de uma seção SSL. Não é de uma conexão, tá? Porque o TCP/IP ele não tem conexões, ele tem associações virtuais, a gente chama isso de uma conexão virtual, como o TCP, né, que permite que haja controle, né, de um buffer de envio, buffer de recepção, retransmissão e tudo mais, certo? Então, só para vocês entenderem, no caso da web, há muitos anos atrás, ficou-se decidido que para a navegação web, o HTTPS obrigatoriamente teria uma apresentação obrigatória do certificado por conta do servidor, né? Por exemplo, no caso da UESO, todo mundo já viu lá o erro de servidor que dá quando a gente entra no nosso site. Né? Isso porque a UESO não adquire o servidor, o certificado digital para poder instalar lá no seu servidor web, tá certo? O que não quer dizer que a comunicação não esteja protegida, não esteja criptografada e assinada, mesmo tendo sido o certificado gerado pela própria UESO, tá certo? Mas na navegação web é obrigatório existir o certificado, né? Por isso que a gente convive lá com a mensagem de erro, mas assim, o SSL não obriga. Eu poderia me basear num mecanismo de criptografia e autenticação com base apenas em senhas trocadas, certo? Senhas combinadas de antemão. O SSL suporta isso. Tá? Mas o HTTPS, que é especificamente o HTTP operando sobre SSL, na internet, segundo o W3C, obrigatoriamente tem que ter o certificado digital, né, do servidor, não é obrigatório o do cliente, tá? Mas é possível. Se você tem um certificado digital, você pode entrar nos sites que usam HTTPS com o seu certificado digital. Basta que ele tenha a interface necessária para você colocar o seu token, se autenticar, né, usar a sua passphrase, né, liberar a sua chave privada, e com isso você vai poder ter uma assinatura digital mais confiável. Na verdade, a assinatura digital que nós temos é basicamente uma assinatura digital do servidor para com você. Na web, porque nós não usamos certificados digitais, certo? Mas os servidores usam. Então, há uma autenticidade e criptografia de todas as mensagens que são enviadas através do HTTPS, certo? Então, tem todo um handshake aqui, tem toda uma combinação, né, de parâmetros, né, de algoritmos de criptografia, de autenticação, de chaves, são todas negociadas durante esse handshake, até que o cliente se muda
para HTTPS, o servidor se muda para HTTPS e aí eles passam a ter uma comunicação autenticada e criptografada de todas as mensagens que são trocadas, certo? Então vamos analisar aqui as opções. Autenticação do servidor, ok, e controle de acesso ao cliente? Não, o HTTPS não prevê controle de acesso. Controle de acesso significa dizer direitos de acesso, ou seja, que diretórios, que arquivos você pode manipular, armazenar, transportar, descartar. Isso é controle de acesso, certo? E não é definitivamente isso que o SSL faz. A autenticação do cliente, já falei que não é obrigatória, ela é opcional, certo? Controle de velocidade, então, isso aí é camada física, isso não tem absolutamente nada a ver com a HTTPS, que está na camada de aplicação, e o SSL, que está na camada de transporte com funcionalidade de sessão. É assim que, tipicamente, os concursos, né, vêm apresentando o HTTPS. Tá? Autenticação da rede, proteção contra vírus. Nada a ver. Rede, camada 3, vírus, camada de aplicação. Autenticação do servidor e confidencialidade das transmissões. Perfeito. Exatamente como eu tenho dito. E detalhe da transmissão toda, sem exceção. Essa questão vive caindo recursivamente em concursos, né? Que autenticação seletiva das mensagens ou confidencialidade seletiva. Não, com HTTPS, todas as mensagens são criptografadas e assinadas. Tá? A autenticação do cliente, já falei que é opcional. Temporização das ações, isso aí não tem absolutamente nada a ver com HTTPS. Tá? Bom, então, aqui, né, só para ilustrar, durante o handshake, o que é um handshake? Essa comunicação, né, do SSL, são obrigatórios o servidor usar o certificado digital, e isso pelo W3C, tá? Ou seja, na internet isso é obrigatório. Os browsers não vão permitir, né, qualquer coisa diferente disso. Se o servidor web não tem certificado digital, ele não entra em HTTPS. É basicamente isso. A não ser que haja alguma vulnerabilidade do browser, isso pode acontecer. O browser é uma aplicação como outra qualquer. Tá? Então, escolha de um algoritmo simétrico para confidencialidade, um assimétrico para integridade e autenticidade, garantindo também o não repúdio, né, a irretratabilidade, e um método seguro para troca de chaves. Isso tudo é obrigatório segundo o W3C. Então podem guardar isso na cachola aí, porque isso é questão recursiva, não só no Enadio, mas em qualquer concurso que eu vejo por aí, Petrobras, Polícia Federal, eles sempre cobram isso. Ok, pessoal? Então a resposta certa é a letra D. Próxima questão, agora pegando mais uma parte de suporte mesmo, né? Aonde ele questiona sobre o uso de fibras óticas, tá? Então, as fibras óticas, vou botar aqui, depois eu apago e mostro as figuras para você. Então, as fibras óticas, aqui é muito fácil. Existem dois tipos, tá? A multimodo e a monomodo. Vou começar pela monomodo. SM. Por que SM? Porque vem do inglês, single mode. Então você pode ter certeza que se tiver abreviatura nas provas, vai estar em inglês. Por quê? Porque monomodo e multimodo, né? Mono e multi começam com M. Então eu ficaria com a mesma sigla para as duas, né? Então eles usam inglês. A monomodo é a single mode, né? E a multimodo é a MM multimode. Tá? Agora, o que acontece? Enquanto a single mode ela tem um diâmetro de fibra, isso é ordem de grandeza, tá? De aproximadamente 5 microns, milésimos de milímetro, a multimodo tem um diâmetro de 50 microns, 10 vezes maior. O que significa dizer que, naturalmente, ela é mais barata, né? A multimodo. Tá? Por que ela é chamada de multimodo? Porque como esse diâmetro da fibra ele é um diâmetro muito grande, né, em relação ao feixe de luz, esse feixe de luz ele se reflete
nas bordas, né, da fibra propriamente dita, fazendo com que hajam múltiplos índices de refração, ou seja, múltiplos ângulos diferentes aqui de refração do meu sinal. Já a fibra monomodo, né, a SM, tem um diâmetro tão delgado em relação ao core, né, a fibra propriamente dita, a parte opaca, né, que não é flat, que o feixe ele ocupa toda a fibra, não havendo reflexão do sinal ao longo da fibra, certo? Por que eu estou explicando isso para vocês? Que é óbvio, né, que nesse caso aqui da multimodo, a cada reflexão eu tenho o quê? Perda de potência do sinal. Perda de potência, ou seja, menores distâncias. Tá legal? Menores distâncias. No entanto, é uma fibra mais barata de fazer, mais barata, né? Os detectores eles são mais simples de serem feitos, tá legal? No entanto, atinge menores distâncias. Menores distâncias. E, obviamente, também menores taxas. Menores taxas, tá? Porque com o aumento da taxa, eu tenho que ter a correspondente redução do tamanho máximo da fibra. E aí ela acaba ficando muito pequena para compensar o uso da fibra multimodo, em taxas, por exemplo, de 10 GB, né? Que em fibras multimodo, eu alcanço distâncias curtíssimas, distâncias aí de 200 metros aproximadamente. Certo? E eu com cabo de cobre, né, em que eu posso dobrar, posso manipular de uma forma mais livre, né, sem risco de microfissuras, né, e tudo mais, eu consigo alcançar os 100 metros. Com um cabo CAT6A, né, eu alcanço 100 metros. Certo? E com fibra monomodo, né, eu falei 200 metros, mas é menos do que isso. Certo? Não sei agora de cor exatamente essa distância, mas não é uma distância que justifique, né, o uso de fibra. Então, na realidade, é assim, se eu preciso de uma fibra ótica de 10 GB de velocidade para lá, gigabit por segundo, eu já vou pensar na single mode. Tá? Por que eu vou usar fibra? Ah, porque é comunicação entre storage, né, servidor storage, eu tenho que ter uma taxa de erro baixa, eu vou passar por um local onde eu tenho muita interferência eletromagnética, né, por exemplo, chão de fábrica, onde eu tenho geradores, motores elétricos, né, corrente alternada, de uma maneira geral, provoca indução, né, nos cabos elétricos, fazendo com que o sinal se deteriore, eu digo cabo de cobre, né, transmitido através de pulso elétrico, tá certo? E aí tem uma coisa interessante aqui, que foi o seguinte, né? Para melhorar um pouquinho o cenário, as fibras multimodo, elas foram aprimoradas, né? E criaram dois tipos diferentes, tá? A degrau, tem um G aqui, e a gradual. Vou mostrar, as figuras ficam melhores ali para elucidar. Mas só para vocês saberem, né? A degrau é a mais barata, é que efetivamente você tem um sinal deteriorado ao longo da distância, então você tem distâncias mais curtas, blá, 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 blá. E a gradual é uma fibra multimodo com características de monomodo. Deixa eu mostrar agora para vocês aqui os desenhos, as imagens, que aí vai ficar melhor para vocês fixarem todos esses conceitos aí que eu estou passando para vocês, tá legal? Beleza, então vamos lá agora. Então tá aqui, né? Aqui eu tenho a degrau, multimodo degrau, que é aquela com diâmetro, né, de ordem de grandeza de 50 microns, né? Aqui eu tenho a gradual, certo? Onde você vê que ele diminui um pouco, mas o mais importante são as propriedades da sílica que é usada na fibra, que fazem com que o sinal ele seja bem comportado e, consequentemente, eu tenha no outro lado da fibra um sinal melhor
detectável do que na fibra multimodo degrau. Acontece que o custo disso aqui é muito próximo do custo da monomodo. Então o mercado não aprovou. Então, na prática, apesar dessa praga aí cair em concurso, perturbar a gente, prova da Marinha, isso aí todo ano cai, todo ano eles botam a mesma questão, né, tipo de fibras. Né? Agora, observa que a monomodo, né, que também é degrau no caso, ela tem um diâmetro bem menor, aproximadamente 10 vezes menor do que a multimodo, fazendo com que não haja reflexão do feixe e ele tenha uma semelhança muito grande. Na realidade, ele não vai sair assim, ele vai sair menorzinho, né, mais atenuado por conta da perda da potência do sinal. Tá? Então a questão aqui ela pergunta quais são os tipos, né? Monomodo, bimodo, não tem esse bimodo aí, isso não existe. Refratário, isso não existe, né? Vou colocar isso aqui não existe. Refratário não existe, monomodo reflexivo não existe. Multimodo sílico, sílica é o material, né, que é feito a fibra, não é de vidro. Né? A sílica é um dos componentes do vidro, mas a fibra ótica ela é, até certo ponto, maleável. Tá? Por que isso? Porque ela usa sílica, não é o vidro. O vidro é a sílica endurecida. Né? Multimodo plástico, isso não existe. Analógico, digital, são... Ou seja, a resposta correta, a letra B, né? Monomodo, multimodo degrau e multimodo gradual. Certo? Próxima questão. Agora uma questão de endereçamento. Parece uma questão difícil, mas ela é uma das mais fáceis da prova. Tá? Então, antes até de eu começar a explicar, eu vou mostrar para vocês aqui o que é uma tabela de roteamento. Essa tabela de roteamento é uma tabela de roteamento, inclusive, de uma máquina, não é de um roteador. A gente tende, eu não vou mostrar aqui, porque senão vai sair vou ter que interromper o vídeo para mostrar, tá? Mas é trivial, todo computador tem a sua tabela de roteamento, tá certo? Então, o que acontece? Essa tabela de roteamento, o que ela diz? Tá? Primeira entrada, ela está dizendo para você o seguinte, que ela tem um loopback instalado. Isso é um recurso extremamente importante para desenvolvedores. Tá? Porque quando você está desenvolvendo uma arquitetura cliente-servidor, se você quiser testar toda a pilha de protocolos, chegar até a rede e voltar, você pode usar a interface loopback, como o nome diz, loopback, loop, né? Vai até lá e volta. Então, o loopback é o quê? Quando você endereça alguma coisa para 127.001, pode fazer isso, se você der ping 127.001, o que ele está fazendo? Ele está pingando em você mesmo, certo? Aí ele vai te retornar, ele vai até a camada física, vai codificar os bits, decodificar os bits e vai trazer de volta, testando assim toda a sua pilha, tá? Então aqui o que ele está dizendo é que você tem o loopback instalado e esse loopback, olha para cá, ele está instalado na sua própria máquina, tá certo? Então ele endereça para você mesmo, custo zero, ou seja, você não passa por nenhum roteador. O custo aqui, ele diz quantos equipamentos de camada 3 você tem que passar para chegar no destino final. Tá? Então, a segunda entrada na rede, 192.168.02 com a máscara 255.255.255.0. Então, quem fez redes comigo aprendeu, né, que um endereço 192.168.2.0 com a máscara 255.255.0, se eu quiser saber qual é a rede, né, rede desse cara com esse cara, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o end lógico entre esse pontinho aqui, oh meu Deus. O end lógico entre esse IP e essa máscara em binário. 255 é o quê? Tudo 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 192 é 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.
Ninguém precisa esquentar a cabeça com isso que eu fiz, não. É só para mostrar para vocês. Se eu fizer o AND entre esses 2 bytes aqui, vai ter o quê? É o AND, não é o XOR, OR, é o AND. Então só vai ser 1 aonde tiver 1 nas duas posições, certo? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0. 0, 0, 0, 0, 0. Porque na tabela verdade, né, do AND, fazer aqui, ó, tabela verdade do AND. Zero e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1, né? Então no AND, tudo isso aqui é 0. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então aqui vai dar 192, 168, né? Porque aqui também é 255, aqui também 2 e aqui 0. Ou seja, essa aqui é a rede. É o endereço de rede. Não precisava, né? Porque ele já está dizendo. Então, o que ele está dizendo? Que para alcançar essa rede, ele tem que mandar para o seu próprio endereço. Olha aqui, ó, ele é o IP dele. Ou seja, ele está dizendo que essa daqui é a rede dele, porque o custo é 0 para ele alcançar. Ele alcança pela própria rede. Então, isso aqui é um desktop, né, cujo IP dele é 192.168.2.100. Esse é o IP dele, tá legal? A terceira entrada na sua tabela de roteamento identifica uma outra rede privada, 172.16.00, que está em outra interface, observa bem. 192.168.0.2.254. Tá legal? E a quarta entrada na rede me dá o endereço que a gente chama de rota default, né? 0.0.0.0 com a máscara 0.0.0.0 significa qualquer rede. Qualquer rede. Ou seja, tudo que não estiver dentro dessas 3 entradas, por quê? Porque as entradas numa tabela de roteamento, elas são avaliadas sequencialmente. Elas vão usar essa rota. Pode ser para qualquer endereço do mundo, tá? Para quem que a máquina vai enviar? Para 192.021, que é o roteador dele, tá legal? Através da interface 92.0.100. Então, deixa eu desenhar esse cenário, tá? Esse cenário aqui, ele tá da seguinte maneira, tá? Ele tem aqui um PC, vou desenhar aqui menorzinho. Ele tem aqui um PC que tem esse IP 192.168.2.100. Ele está ligado, vou botar aqui um switchzinho, tá? Só para ficar legal. E esse switch está ligado a 2 roteadores. Um roteador aqui que tem o IP 192.168.2.1 e o outro aqui 192, cadê? 168. Cadê? 2.254. Tá legal? Ah, professor, não poderia ser nesse mesmo roteador essa interface? Não, não poderia. Por quê? Porque esses dois aqui estão na mesma rede. 192.168.2.254. Então, aqui eu vou ter a rede 172.16 e aqui eu vou ter a internet. Porque é a minha rota default. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Então vamos ver aí, com base nessa explicação. Se ele quiser mandar pacote para um 192.0.250, tá? 192.0.250 está nessa rede, tá? Porque aqui vai de ponto 1 até ponto 255, que é o loopback, né? Rede, esse loopback não, broadcast. Isso aqui é o broadcast.
E todo esse intervalo aqui, ó, de 1 até 254, são IPs que podem ser usados em máquinas, certo? Então, 250 é uma máquina da rede, da própria rede que ele faz parte, tá? Então, esse cara está aqui, ó, 192.168.2.50. Então, ele é enviado diretamente. Como que ele faz? Ele manda uma mensagem ARP pedindo qual é o MAC address de 192.168.2.50 e manda direto para o MAC address dele, certo? E 192.168.0.100, o que ele faz? Bom, 192.168.0.100 é um endereço que está fora do escopo da rede dele. 192.168.2, ele é classe C. Tá? Os 3 primeiros bytes são identificadores de rede. Então, 192.168.0 não é da mesma rede. Está fora da rede. Então, ele vai ter que entregar para quem? Para o Default Gateway, porque essa daqui vai para 172.16, é para outra rede. Então, ele vai ter que ir para esse endereço aqui, certo? Então, o que ele tem que fazer? Encaminhar para 192.168.2.1, certo? Então, a resposta certa aqui, letra C, diretamente para 250 e para o gateway no 2.1. Tá ok, pessoal? Vou apagar aqui, ver se tem alguma... Não sei se tem, vou dar uma olhada aqui, ver se eu coloquei aqui comentários e outras coisas aqui. Devo ter botado, porque se eu botei o enunciado para o lado de lá é porque tem qualquer coisa aqui interessante para vocês. Tá certo? Vamos ver aqui. Beleza. Beleza? Ó, então, do host 192.100 é a mesma rede, certo? 250, tá ali na tabela de roteamento, certo? Qual é o endereço do gateway, né? Para o destino 250, mesma rede, entrega direta, é só ele usar o ARP. Para 0.1.100 é outra rede, ele vai precisar rotear, no caso, pelo roteador, né, genérico, o roteador para toda a internet. Tá beleza? Pelo gateway dele. Bom, questão 56, julgue os itens abaixo. Diferentes níveis de tensão, como menos 5 volts mais 5 volts, eu já dei uma adiantada nisso quando eu falei de modulação, né? Essa é a técnica mais básica de todas, certo? Transações entre níveis definidos de tensão podem ser usados para representar bits durante a transmissão, ok, perfeito. Inclusive essas tensões são tensões típicas, né, em uso eletrônico, tá certo? Isso é uma das maneiras da gente representar, então correta. Diferentes tipos de modulação, com mudanças de fase e de amplitude, podem ser aplicados numa onda portadora para representar bits numa transmissão. Também mostrei isso para vocês naquela primeira questão, né, onde amplitude, fase e frequência, inclusive combinados, são usados para representar bits. A terceira, a taxa máxima de transmissão suportada por um canal é definida como função, entre outros parâmetros, do nível máximo de tensão suportado no canal. Tá? Então, não é a tensão. Tá? Na equação de Nyquist, eu tenho aqui o W, que é a largura de banda. Largura de banda. Isso é frequência. Tá? Em frequência, em hertz. Tá? E não em tensão. É claro que eu posso fazer conversões, né? Tirar uma da outra, mas não é a tensão. Isso daqui é uma pegadinha, porque muita gente cairia nessa daí. L é o número de níveis de sinalização. Então, W é a largura de banda, L é o número de níveis de sinalização. Níveis de sinalização diferentes. Ok? Bom, próximo aqui. Tá errada, então. A largura de banda é definida como a frequência mais alta que pode ser transmitida, né? Errado, né? Porque é a maior menos a menor, a largura não é a frequência mais alta, e sim a maior menos a menor. Tá legal? E a última,
informações transmitidas por meio de sinais modulados podem ser recuperadas no receptor usando-se a taxa da amostragem com o dobro da frequência máxima do sinal transmitido. Sim, claro, dependendo, óbvio, do fato da menor frequência ser zero. E aqui tem uma ressalva, que é isso aqui, ó. Podem ser recuperadas, certo? Então, se for zero, essa é uma ressalva, né? Muita gente reclamou aqui na época, questionou, achava que a questão tinha que ser anulada, mas ela não necessariamente precisa ser anulada, porque envolve o fato da menor frequência poder ser zero. Certo? Então, 1, 2 e 5, né? A letra B aqui é a nossa resposta correta. Ok? Bom, agora uma outra questão de redes também, parece do fim do arco da velha, mostra a figura, parece que está facílima, ridícula de ser resolvida. Tá? Ele está falando do NAT, que é um mecanismo utilizado para tradução de endereços IP. Isso, na verdade, foi criado para dar sobrevida ao IPv4, né, por conta da exaustão do espaço de endereçamento do IPv4, né, e também para a segurança, porque com isso você passou a ter um ponto, né, de troca de IPs externos, internos por externos e vice-versa, e, consequentemente, nesse momento, você poderia fazer inspeção de conteúdo, né, verificação de estado de conexão, né, e uma série de outros recursos que podem vir a ser utilizados. Tá certo? Então, aqui é aquele modelo que eu adoro, né, que são duas assertivas que você tenta encontrar, são 3 questões em uma, na verdade, né? Então, vamos lá. Ao passar por um roteador com NAT, Network Address Translation with Port Translation. Então ele troca não só o IP, mas também a porta. Tá? Óbvio, porque a caixa externa vai usar endereços de origem diferentes dos endereços de origem, né, aqui na origem, né? Porque ele está mostrando aqui a porta de destino, as portas de destino continuam a mesma, tá? Mas as portas de origem são diferentes, tá legal? Da conexão. Bom, então ao passar para o roteador com NAT/PT, os endereços de origem são substituídos pelo endereço externo desse provedor. Perfeito, aqui no caso, endereço externo 200.100.10.1, né? Então, essa aqui é verdadeira, né? Porque não há rotas na internet para o encaminhamento de pacotes destinados a IP privados, de forma que pacotes destinados a esses endereços são descartados ou rejeitados por conta de políticas, né, impostas pela RFC 1918, né? 1918 é uma RFC que criou os IPs privados e fez com que eles passassem a ser alijados da internet, por questões de segurança e também para viabilizar o uso, né, dessa solução. Então, as duas asserções são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira, né? É a melhor de todas as possibilidades, ok? Sem mistério. Agora, só para ilustrar para vocês, sem entrar lá em muitos detalhes, eu vou mostrar uma questão discursiva. Vocês observem que a questão discursiva ela é tão fácil que, inclusive, as equações são dadas. Né? Então, o aluno não precisa nem decorar a equação. Né? Então, ele está mostrando as equações, está falando sobre a conversão de sinais analógicos para digitais, né? Te dá o teorema de Nyquist, se explica que o teorema de Nyquist ele é usado para ambiente sem ruído, tá legal? E pede para você resolver a questão. Então, ó, ele na primeira opção, na ausência de ruído, de acordo com o teorema de Nyquist, qual é a taxa de transmissão máxima do referido canal em bits por segundo, sendo que ele já deu aqui, né, 2 vezes W, né, falta só o resto da fase, né, C igual a 2W, isso vocês têm que decorar,
log na base 2 de LBPS, certo? Então vamos ver aqui, ó. Essa é a equação onde W é a largura de banda do sinal, L é o número de níveis de sinalização, certo? Então, se ele está dizendo que é 3K, 1K é 1000, tá? Porque aqui é frequência é métrico, sistema métrico. Então é vezes 1000 e não 1024, tá legal? Então, vezes 3000 daqui que ele está tirando, né? Esses 3K aqui, esse 2 veio daqui, né? 2W, né? Log na base 2 de L, porque ele está dizendo que foram 16 níveis diferentes de sinalização. Tá legal? Então, C é igual a 6.000, né? Aqui, 2 vezes 3.000, 6.000, vezes 4, log na base 2, 16, é que número elevado? Isso aqui, ó, para quem não lembra lá da tia Teteca, né? Então é equivalente a 2 elevado a x é igual a 16. Então quem é x? Então x é igual a 4, né? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16, ok? Então aqui esse 4 vem daqui, né? Log na base 2, 16. Então 6 vezes 4, 24, 1000, que é 64K. Sem mistério, muito simples, muito fácil, ok? Bom, continuando, né, são 3 perguntas, ele ainda facilita aqui a vida para vocês, que ele quer agora com ruído, né? Ele está te dando um ruído de 30 decibéis, certo? 30,1 decibéis. Aí, o decibel é uma outra equaçãozinha, que ele também dá a dica aqui, né? Dá a dica aqui para você. Então, aqui é aquela a equação, né, de Shannon, W log na base 2 de 1 mais S sobre N BPS, né? E S sobre N BPS eu tiro daqui, certo? Então, vou botando aqui agora, né, o valor em decibéis, 30,1, tá aqui, não inventei nada, o 10 veio aqui, né, log na base 10 de S sobre N, né, aqui tá igual, certo? Então isso aí é o quê? Agora, o que eu estou fazendo? Ó, estou simplificando aqui, tá? Ó, dividir isso por isso, dividir 30,1 por 10, dá 3,01. É igual a log na base 10 é sobre n. Então aqui, né, se eu botar mesmo raciocínio, se log na base 10 de S sobre n é 3,01, certo? Então 10 elevado a 3,01 é igual a S sobre n. É a conversão lá da tia Teteca. Isso vocês aprenderam lá no segundo grau, lá no primeira série do segundo grau, alguma coisa assim, tá? Mas ele já me facilitou a vida, ele já está dizendo que log na base 10 de 1023 é 3,01, tá aqui, ó. Então eu já tenho S sobre N, certo? Ó, S sobre N, tá? Eu vou tirar daqui, ele está aqui dentro desse parênteses. É só vocês compararem as duas estruturas, tá legal? Sem mistério. Então, ó, tá aqui, ó, S sobre N. Então, S sobre N é 1023, como eu falei, e aí eu posso aplicar aqui na minha equação. C igual a W, na verdade, essa equação aqui, né? Essa equação veio para cá, certo? Não precisei decorar nada, né? Então, C igual a W logo na base 2, 1 mais S sobre N. Então, 3000 é a frequência, né? Como a gente viu lá no slide anterior, certo? Log na base 2, 1 mais, aí é tranquilo, é trivial, porque 1 mais 1023 é 1024, certo? E 2 elevado a 10 é igual a 1024, certo? Então, quando eu jogo aqui na equação, ó 3000 log na base 2 de 1024, né? Então, isso aqui, ó, se 2 elevado a 10 é 1024, né? Então, log na base 2 de 1024 é igual a 10, certo? Aqui, então, isso aqui vem para cá, ok? Então, sei, ó, 3.000 está aqui, vezes 10, resultado final, 30 kbps, ok? Vamos agora para a terceira pergunta da discursiva. Na presença de ruído térmico, é possível adotar mais de 16 níveis? Né? Então, vamos fazer a conta para ver se é possível ou não. Eu estou com ruído. Tá legal? Então eu vou usar
A taxa máxima, aliás, é dado pela equação de Nykes, é 2 vezes W. Tá? Então, a parte 2 vezes W, ó, ele vai aqui. Ó, a taxa de transmissão máxima que um canal pode possuir é C igual a 2W. Ok? Então, se C igual a 2W e ele tem 30K, né, como ele está falando aqui, 30 kbps, tá legal? Eu vou ter esse número máximo de níveis aqui, tá legal? Então, 30 kbps, 2 vezes 3.000, log na base 2, usando a equação de Shannon, de Nyquist, né? Eu teria log na base 2 de L igual a 5, L igual a 32. Ou seja, eu poderia até o dobro do que ele pede. Tá certo isso? Beleza? Enfim, então, o que eu queria mostrar para vocês é que os conceitos utilizados para a resolução das questões do ENAD são conceitos básicos, são conceitos extremamente básicos, certo? Que foram apresentados para vocês nas minhas aulas, que certamente vocês aí estudam em qualquer preparação para concurso que vocês venham a fazer, certo? Não tem mistério absolutamente nenhum, né? A prova é muito fácil, muito simples, na maioria das vezes com bom senso você consegue resolver as questões. Questões cursivas, qualquer coisa que você escreva ali, desenvolvendo um raciocínio, o avaliador tipicamente tem boa vontade na correção, porque o que ele quer avaliar é a tua capacidade de interpretar textos e aplicar conhecimentos. Esse é o nosso principal objetivo. Tá bom, pessoal? Então, as mensagens finais aqui agora para vocês. Bom, o ENAD é um dos mais importantes exercícios que vocês vão fazer. Ontem eu estava motivando um aluno, ele estava dizendo, professor, eu estou desmotivado, acho que eu vou faltar essa prova. Eu falei para ele, olha, se você faltar, vai ser a coisa mais idiota que você vai fazer na vida. Tá? É que nem aquela história do ódio. Né? O ódio é um remédio que você toma para fazer mal para outra pessoa. Né? O ódio, a raiva, essas coisas, é a mesma coisa. Você vai faltar a prova do ENAD para quê? O que você vai ganhar com isso? Porque a prova do ENAD é assim, você vai receber um caderno e você tem um compromisso de preencher lá o formulário do caderno, preencher lá um questionário do que você achou da prova e ficar lá por 1 hora. Então, se você quiser ficar por 1 hora e chutar todo o caderno de resposta na mesma letra, você pode fazer isso, chutar depois o questionário lá, botando. Você pode fazer isso. Em 1 hora você já está liberado para ir embora. É 1 hora que eles exigem no mínimo. Tá certo? Mas não fazer a prova do ENAD é um verdadeiro tomar remédio amargo. Tá? Só que querendo que aquilo faça mal para outra pessoa. Ou faça bem para outra pessoa. Por quê? Porque muito provavelmente o próximo ENAD para vocês vai ter essa mesma periodicidade aí. Né, de 2 em 2, 3 em 3 anos. Isso se não mudar nada. E enquanto você não fizer o ENAD, você não vai receber o seu diploma de curso superior, nem uma declaração de conclusão de curso. Ou seja, você é apenas um estudante de nível superior, por possivelmente mais 3 anos. Então, por favor, não façam essa besteira. Mesmo que estiverem aí passando mal, se sentir, é claro, né? Tiver Covid, alguma coisa contagiosa, aí é só pegar o atestado lá do SUS que eles vão te abonar. Tá? Isso você conhece. Agora é um processo. Você vai ter que dar uma entrada no processo lá no INEP, isso aí é avaliado pelo MEC, não é pela UESO, não é pela tua instituição, para eles te abonarem da falta que você teve no ENAD. Então, recomendação é vá, faça a prova da melhor maneira possível. Por quê? Porque a prova não é uma prova difícil, é uma prova fácil, que nós temos certeza que o nível de vocês é muito superior ao de várias universidades públicas que nós temos aí no Brasil, muito maior. Aqui no Rio de Janeiro, claro, nós temos universidades muito boas, né, que brigam com a gente, né, pelos resultados, mas nada que também faça que a prova seja um objetivo intransponível para nós. Tá legal? Acho que nós podemos perfeitamente alcançar o conceito 5, sim,
porque o conceito 5 hoje não é gabaritar a prova, metade dessa prova aí acertada já daria um conceito 5 para nós. Que a maioria dos alunos faz o ENAD de qualquer jeito mesmo. Tá bom, pessoal? Então pensem nisso, o ENAD é para vocês, são vocês que vão a vida inteira carregar um pedigree, né? Lá, olha, eu me formei em graduação na UESO, eu me graduei na UERJ, tenho muito orgulho de ter me graduado na UERJ e brigo pela UERJ até hoje, mesmo não tendo mais, não fiz mestrado nem doutorado na UERJ, certo? Mas tenho muito orgulho da minha instituição e brigo sempre para que a UERJ esteja nos nomes mais altos, porque é meu pedigree. Foi onde eu me formei engenheiro, né? E já tem outras universidades aí, quando você fala se formou, formou aonde? Né? The Big E, né? Quando você fala aí onde o cara se formou, já a pessoa se formou lá, né? Tadinho, né? Não deu para fazer uma universidade pública, né? Tá bom, pessoal? Então espero ver você aí no próximo vídeo. Grande abraço e boa sorte na prova.